Oi, gente, tudo bem? Opa! Eu vou complementar a mensagem da Michele no sentido do que tem acontecido na plataforma de oração. E o que ela falou realmente, gente, a plataforma de oração, nós médiuns, estamos passando por uma cura muito intensa. Sabe por quê? Esse momento de cura chegou. Chegou para a Terra e chegou para nós. Eu falei uma vez na outra palestra que nós estamos sendo convidados, junto com a Terra, a fazer essa cura. Estamos sendo convidados, junto com Gaia, a fazer essa cura. E não depende de A, B, C ou D. Essa cura depende de cada um de nós. Não transfiram para outro, não transfiram nem para Deus. Não transfiram para a espiritualidade, não transfiram para ninguém a cura que só você pode fazer. Eles vão te possibilitar ferramentas. Mas eles não vão fazer por você o que você tem que fazer. Assim como eles não estão vindo fazer por mim o que eu tenho que fazer. Eles me possibilitam ferramentas, meios, formas, maneiras, situações de eu realizar a minha cura. Não é mágica, não é varinha de cordão, ou de condão, perdão. Não é algo sobrenatural ou maravilhoso. Nós estamos aqui, gente, essa realidade, vamos botar o pé no chão. Ainda estamos aqui. Se ainda estamos aqui, e eu lembro do Espírito que se manifestou e que disse que até aqueles espíritos que estão aqui de uma certa forma, que podem ter evolução que foi, evolução não quer dizer que é melhor ou pior, não quer dizer que o Espírito, não. Até eles têm algo para olhar. Até eles têm algo ainda dentro deles. Por que eu falo isso? É falado tanto dos embates das sombras, não é isso? Então, para falar dos embates das sombras, eu vou falar sobre fractal. Eu vejo tanta gente se perdendo nessa questão de fractal. Tanta gente, e eu quase fui por esse caminho. Quase fui por esse caminho. Sabe por quê, gente? Fractal, uma parte de você que esteja em algum lugar, ou até de outras vidas também que você tenha tido nessa, ele tem tanto aspecto luz e sombra. Assim como nós temos, nós somos seres duais. Somos dual. Então, tem tanto o aspecto luz e sombra dentro de si, assim como nós temos. E quando acontece de ser revelado ou de haver uma manifestação, o que a gente faz? Olha só para o aspecto luz. Porque a sombra que está vindo, ela está vindo para você tratar, está vindo para ressoar algo, algum aspecto da sua sombra que ainda tem, de algo que ainda tem dentro de você, porque aquele fractal é você. Você é aquele fractal. Então vem para ressoar com aquela sombra, aquele algo que você já está trazendo, ó. Muito tempo. Muito e muito tempo. A gente já está repetindo coisas muito, muito tempo. Só que é doloroso você olhar
para esses aspectos. Dói. Não vou mentir, não. Dói. Só eu sei o quanto que eu choro. Só eu sei o quanto que eu sofro. Só eu sei o quanto que dói. Ter que olhar para aquilo, admitir, enxergar, cavucar. Eu cavuco. Sempre que o universo cria formas, maneiras, situações, meios disso acontecer, estou me permitindo. Mas sabe o que eu fazia antes? Eu não me permitia. Aí sabe o que era mais fácil? Me colocar como vítima. Culpar os outros. Culpar fulano, beltrano, ciclano. Era muito mais fácil. Do que eu olhar para dentro de mim, me permitir enxergar, entender, ter o entendimento daquela situação, ter o conhecimento daquela situação, do que está acontecendo ali, do motivo, por que sempre a mesma coisa, por que eu reagia na mesma coisa, por que eu sempre fazia a mesma coisa. Entende, gente? E o que eu fazia? Era mais fácil só dar ouvidos para os elogios. Era mais fácil só dar ouvidos para as coisas que, de uma certa forma, me elevavam. Elevava o meu ego. E eu vejo muita gente se perdendo nessa questão de fractal, sabe? E não olhando para o que tem que curar. O fractal está vindo para fazer cura, não é para trazer ilusão. Eu vejo muita gente se iludindo consigo mesmo, se iludindo nesses aspectos do fractal e nem entendendo o que é esse resgate de fractal. E não entende que aquele fractal, por mais elevado que seja, esteja numa outra dimensão, mas ele está vindo para te ajudar, porque você tem que enfrentar, olhar para dentro de você, porque tem aspectos de outros fractais que estão perdidos. Estão perdidos. Por que eu estou falando isso? Porque quando falava para mim de fractal, sabe o que eu pensava? Eu pensava em seres elevadíssimos, em outras dimensões, nisso, naquilo. Mal eu entendia que tinha também fractais perdidos, vivendo a mesma situação que eu estou vivendo, e de outras vidas, e vidas aqui mesmo na Terra. De outras existências minhas. E de outras dimensões. Entenda o seguinte, gente. A maioria dos resgates desses fractais são dimensões ligadas à Terra. Não é dimensões ligadas a dimensões superiores, não. São dimensões ligadas à Terra. Vocês querem ver com um fractal que eu tive que se apresentou para mim? E não foi através de ninguém. Foi numa vivência minha. De coisas que eu estava vivenciando, passando, nessas questões das sombras, de tudo, e vivenciando. E eu, por muito tempo, eu fiquei ali, sabe? Tendo que lidar com aquilo tudo, e aí eu
tentei fugir, tentei olhar só para o lado positivo desse fractal e não ver o lado negativo, que é o lado da destruição. Gente, entenda o seguinte, fractal não quer dizer que eu seja esse espírito. Muita gente que chega e fala assim para mim, por que eu não falo mais sobre Mestra Nada? Eu posso ser um fractal da Mestra Nada, mas eu não sou a Mestra Nada. Ela tem uma personalidade, eu tenho outra. Eu, Sabrina, tenho outra. Eu estou Sabrina e meu espírito pode ter vindo dela, mas tem a personalidade dele. Não é. Fractal é isso. E muita gente, quando fala de fractal, já imagina que é. Não é. Você é um com aquele espírito. Mas isso não quer dizer que você seja aquele espírito. Aquele espírito tem aquela individualidade, você tem a sua. Aquele espírito tem a sua personalidade, você tem a sua. E chegou um ponto em que eu tinha que fazer uma escolha. E aí, o que Melk estava querendo? Olha para os lados positivos, olha só para a luz da Mestra Nada e não me levar e não me permitir enxergar todos os aspectos sombras que existe dentro de mim e que eu preciso lidar com tudo isso para me conhecer realmente. Porque eu fui moldada por um sistema de crenças. Hoje eu chego à conclusão que a Sabrina, ela foi moldada todo por um sistema de crenças. Lógico que cada um, a minha família, todos fizeram o que podiam, dentro do que eles podiam, e eu sou muito grata a eles por tudo isso. Mas tudo que eu fui vivenciando, todas as situações, tudo que eu vivenciei, eu fui sendo moldada, lapidada. E a gente sabe da questão da criança, né? Com a caminhada dela, até os 7 anos, até os 12 anos de idade, quanto que ela é moldada, o seu caráter, tem a influência dos pais, por mais que tenha a personalidade do espírito, mas tem a influência. A gente não pode negar isso. A gente sabe que tem, são crenças. E durante muito tempo, eu vivi em função disso. Eu vivi em função de agradar as pessoas, em função de não magoar as pessoas. Era tanta sombra dentro de mim, tantas coisas dentro de mim, que a Sabrina, ela muitas das vezes querendo dizer não, ela não falava não para poder ser aceita. Para as pessoas aceitarem a Sabrina. Para as pessoas não pensarem mal da Sabrina. Sabrina, você pode ir, não sei o quê? E muitas das vezes eu queria ficar sentadinha, queria ficar lá, que não sei o quê. Não, mas eu vou, porque senão a pessoa vai parar de falar comigo, o coleguinha vai parar de falar comigo, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar... Eu fiz hoje de manhã, eu fiz uma terapia, né? Fiz, como é que é o nome? Constelação. Em que ali eu vi a minha criança interior. E ali eu vi a minha criança interior sentada, com 3 aninhos de idade, sentada, brincando, sozinha. E com o peso de toda uma situação nas costas, de toda uma questão nas costas. Fui fazendo outras constelações, outras que me possibilitou chegar a esse momento atual da cura. Lógico que eu sei, acabou? Não, gente. Vai despertando. Isso se chama despertar da consciência. O despertar da consciência, gente, ele é interno. Ele é interior. Ele é individual para cada um. Você desperta a sua consciência para dentro, para você poder também despertar a sua consciência no macro.
Primeiro você tem que despertar a sua consciência no micro, para depois você despertar ela para o macro. Porque como você vai fazer ancoragem dessa energia, dessa consciência, essa energia, consciência mais superior, se você não está fazendo, não está despertando dentro de você? Consciência crística é isso, gente. Você fazer a ancoragem dessa energia crística é a cura, você tem que se curar. É isso que o planeta está nos convidando agora, nesse momento. É a gente se curar interiormente, parar de ficar transferindo como já transferiu a vida inteira para outros, para terceiros, achar que fulano vai ser salvador, que se não for fulano, achar que muita gente diz, Pedro sabe do meu problema, Pedro sabe, ele vai vir aqui, vai me curar. Pedro não cura ninguém, gente, ele está curando a ele mesmo. Ele está tendo que curar ele mesmo. Lógico que a mediunidade dele está se desenvolvendo conforme ele está se curando. Assim como eu. A minha mediunidade ela está se desenvolvendo conforme eu estou permitindo essa cura. Entende? Então, desculpa a forma de eu falar, Léo, já tenho que pedir se para pedir desculpa. Não. Cancela a desculpa. O que acontece, gente? Deixa eu falar para vocês. Essa Sabrina que está vindo agora, está falando, ela faz parte dessa descoberta toda, dessa Sabrina. Porque eu estou me permitindo. Eu estou me permitindo conhecer até o meu tom de voz, que era baixinho. Olha como é que era o meu tom de voz lá atrás. Por quê? Tinha tantas coisas dentro de mim que eu precisava curar. E o meu tom de voz já dizia muito, e eu dizia assim, não, esse é o meu tom de voz, esse é o meu tom de voz. Tem gente, foi sábado, ontem, que foi o último dia do curso de terapia que eu estava fazendo, de formação de terapeuta, eu estava fazendo, e assim, para poder, que eu decidi que eu quero trabalhar como terapeuta, nesse processo todo, e eu falei, poxa, eu quero ajudar as pessoas assim, sabe? Estou passando por isso tudo, só que primeiro eu estou me curando. Primeiro eu estou me curando. Foram 4 dias, de 15 em 15 dias, só de bomba. Muita imersão, sabe? Mergulho, e não foi online, foi tudo presencial. Foi tudo presencial, o dia inteiro, de 9 horas da manhã até as 18 horas. Tudo presencial, e ali, vivenciando, fazendo catarses profundas, sabe, me permitindo. Então, assim, mas para poder ajudar, para poder auxiliar, eu não posso estar ainda com sombras, com coisas dentro de mim. Porque senão, é como, eu achei muito interessante isso, a professora lá, e ela disse, funil. Se o funil estiver sujo, joga água dentro dele. Como é que você vai, como você acha que a água que vai entrar dentro da garrafa vai ficar? Aí hoje eu ainda fui além, deu aquele que eu falei do café, do coador. Quando você vai fazer o café, que você bota o pó ali, ele tem utilidade para aquele momento, porque você sabe cientificamente o que acontece quando aciona as químicas que libera, aquela coisa toda e tal. Não tem como você passar um novo café com pó antigo ali dentro. Qual o gosto que vai ficar? Não dá. Você tem que pegar aquele coador e você tem que limpar. Para você poder fazer um café fresquinho, com aquele sabor, sabe? Não tem como. Você tem que pegar aquele pó ali. É a mesma coisa. A gente só pode ser um instrumento de cura se nós nos possibilitarmos nos curar. E nós temos muitas questões, por mais que na infância a gente tenha tido... alguns tiveram experiências difíceis com os seus pais e outros tiveram experiências boas, mas até experiências boas atrapalham. Sabe? Até aquelas crianças que são criadas tendo tudo na mão, não tendo trabalho com nada, sendo paparicado o tempo todo.
Sabe? Quando você vai ver, tem coisas ali que você vai cavucar, tem coisas ali que ela precisa. Aí, às vezes, são crianças que se tornam adulto, que quando na primeira situação não sabe como lidar com a situação, não sabe como lidar com as questões, porque nunca foi lavar um copo, nunca precisou fazer um prato, nunca precisou fazer isso, nunca precisou fazer nada. Quando chega na fase adulta, se torna muito mais difícil para eles. Se torna difícil, porque aí, a trancos e barrancos, eles vão ter que mudar aquilo tudo que na infância. Então, entende que tanto para aqueles que tiveram uma vida um pouco mais sofrida, que tiveram uma vida um pouco mais... E aqueles também que tiveram tudo na mão. Tiveram muitas facilidades. Sabe? Então, assim, lógico que os pais tentaram dar o melhor que podiam, tentaram fazer o melhor que podiam, porque não é culpa deles, porque eles também receberam isso. E isso vai vindo lá de trás, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Sabe, gente? Então, voltando lá à questão de como eu tive que lidar, essa questão da mestra nada e desse outro fractal que eu tive que lidar com o aspecto sombra. E é como eu falei, gente, eu não sou. Eu estou Sabrina. A minha individualidade como espírito é totalmente diferente desses outros. Tá? Então, qual foi o fractal que eu tive que lidar e que foi muito mais fácil? Ao mesmo tempo, primeiro veio a mestra nada, depois veio a quimera, e depois veio esse outro fractal. Aí foi que o bicho pegou. E esse fractal, ele veio mesmo com tudo para iluminar todos os meus, todos os meus aspectos sombras. Qual foi esse fractal? Kali. Não. Kali Yuga. Kali Yuga. E aí, como é que faz? Quem estava aqui comigo, que os médios, alguns médios, tiveram que me apoiar, tiveram que me ajudar, porque teve momentos que eu tentava fugir, porque eu não tinha como fugir do aspecto sombra. Não tinha como fugir. E eu tinha entendido. Eu tinha entendido que eu tinha que olhar. Eu não podia fazer vista grossa para aquilo, porque foi vindo para me mostrar todos os meus... Ao mesmo tempo, a quimera, que é mais calma, que é mais tranquila, que vem para poder me ajudar. E Kali, que vem para vir com tudo. E como faz? Eu tive que lidar com esse aspecto, olhar para as sombras de tudo aquilo que tinha e disse assim: agora você está tendo oportunidade de fazer diferente. Agora você está tendo oportunidade de fazer diferente, como essa energia manifestada em outro momento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Essas divindades são energias. Todos nós temos cada uma dessas aspectos dessas energias dentro de nós. Cada um de nós. E às vezes você pode ter em determinado momento uma energia dessa potencializada dentro de você. Todos nós temos. Essas energias, que são muitas no universo, não tem como você contar, são
tantas energias de criação no universo, de manifestação ali, que de acordo com cada religião, cada energia foi recebendo uma nomenclatura para ficar muito mais fácil para o nosso entendimento aqui. Entende? Cada energia recebe uma nomenclatura, recebe um nome para ficar mais fácil aqui para a gente, para o nosso entendimento. Porque o universo, ele é som. Tudo no universo é som. E como soletra esse som? Como você vai falar o nome daquela energia se ela se manifesta como som? Então, tem que vir alguma nomenclatura, tem que vir algum nome, tem que vir algo aqui para poder a gente entender. Só que tem uma coisa, eu estou falando isso aqui para vocês. Só que eu, no meu dia a dia, eu não fico olhando para isso. Kali, Mestra Nada, Quimera, ou mais sei lá quantos, Nefertiti. Gente, eu estava falando isso hoje de manhã com a Michele. Eu falei assim para ela, caramba, foi dito que eu sou a reencarnação de Nefertiti. Mas, gente, eu não quero viver como encarnação de Nefertiti. A vida dela foi a vida dela. Essa aqui é a minha vida. Entende? Eu quero construir, quero viver a minha vida aqui, é como Sabrina. Se é ou se não é, se foi, gente, ó, eu não lembro. Não lembro. Não lembro. Posso mentir? Não, não posso, porque eu prometi para o universo me testa o tempo todo, que eu falei que eu ia ser verdadeira comigo mesma, sincera comigo mesma, para poder ser verdadeira com as pessoas e sincera com as pessoas. Ia começar a trabalhar ainda mais essa verdade dentro de mim. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, eu quero me libertar de toda a sombra, eu quero me libertar de toda a ignorância que está no meu interior. Sabe? Porque quem nos mantém na ignorância somos nós mesmos. Não é pessoa, não é por falta de conhecimento, não é por causa disso, porque... Não, gente, somos nós. Somos nós mesmos que nos mantemos na ignorância. Sabe? Então, eu estou vindo compartilhar com vocês tudo que eu estou vivendo, essa cura intensa que chegou para todo mundo, que todos estão vivendo, a plataforma de oração, cada um aqui está vivendo. Então, assim, sabe, eu não fico olhando, sinceramente, gente, vou ser sincera, eu não fico pesquisando coisas sobre Nefertiti. Porque eu não quero perder minha individualidade aqui como Sabrina. Eu não quero deixar de viver as coisas que eu tenho que passar aqui como Sabrina. Eu estou me descobrindo. A Sabrina estava dentro de uma caverna. Sabe? E ela deu passo para fora. E agora ela está descobrindo. Aí eu ainda brinquei com ela e falei assim, cara, eu vou ter que trabalhar tudo isso dentro de mim. Tantas coisas que eu vou ter que... procurar o equilíbrio para poder falar com as pessoas, porque eu tenho os meus pontos de vista. Entende? O meu ponto de vista, ele é meu. Mas não quer dizer que seja certo. Não quer dizer que está errado, mas também não quer dizer que está certo. Entende? É o meu ponto de vista sobre situações, é o meu ponto de vista sobre a Maiara, é o meu ponto de vista com relação a Daniela, o meu ponto de vista com relação a Fernanda. Por isso que eu fiz todo o trabalho aqui pedindo para que vocês se avaliassem. Entende? Ninguém melhor do que vocês para poder se avaliar. Quem sou eu? Se eu estou tendo que passar pelo meu processo, passar pelas minhas questões, quem sou eu para fazer a avaliação? Então, como eu quero me tornar terapeuta e me colocar numa posição neutra, eu tenho que passar por tudo e eu tenho que começar desde já. Então, não é simplesmente fazer vista grossa, sabe? Então, assim,
Eu estou nessa caminhada, todos nós estamos na caminhada. Essa semana, vocês vão ver o vídeo, né? Não sei quando esse meu vídeo vai entrar, mas provavelmente ele vai entrar depois que o vídeo da Daniela já ter entrado. Então, vocês vão ver o vídeo da Dani, que para ela, a coisa mais difícil que tinha para ela era falar em público, era se expor. E, no entanto, ela está vendo tantos aspectos dela, acolhendo. Eu estou fazendo acolhimento de tudo isso, gente. Estou me culpando? Não. Estou me permitindo. Sabe? E sem me julgar. Sem me julgar. Eu estou me permitindo vivenciar, conhecer o aspecto dessa Sabrina que está surgindo e que, até então, a Sabrina ela era toda moadinha, medrosa. Hoje, na constelação sistêmica, nossa, foi intenso. E aí a Cíntia chegou e falou para mim assim, ela tinha falado algo que me impactou hoje de manhã. Ela vai ouvir. Impactou. E o que ela falou? Ela disse assim para mim, eu quando assisti os seus vídeos, o seu olhar era de morte. E ela disse assim, eu vejo menos. E eu quero te ajudar. Isso foi ontem, né? Hoje foi hoje, mas ontem ela surgiu toda a situação e como eu estou me permitindo porque eu quero me curar, eu falei para ela, eu permito, vamos fazer hoje a constelação de manhã, vamos fazer, eu quero fazer, vamos fazer. E ali na constelação eu entendi muitas coisas da questão do meu pai que se foi, da minha mãe que se foi, com relação à minha irmã, com relação à minha criança lá, com a minha criança interior, lá do passado, como ela estava, a do futuro, a do presente. Eu fui entendendo muitas coisas ali, sabe? Movimentou energia. E foi tão bonito que eu presenciei, eu senti, eu vivenciei isso ali na hora. Como eu falei, gente, ela veio com uma ferramenta. Não foi a Cíntia. Entende? Não foi a Cíntia que fez essa cura. Ela veio com as ferramentas. E como ela sabe manejar essas ferramentas, ela, né, se capacitou para isso. E ali aconteceu. Eu me permiti, visualizei em alguns aspectos, me permitindo, sentindo as energias todas, sendo trabalhada cada uma delas, em cada aspecto. E aí aconteceu do entendimento com relação à criança, minha criança interior lá do passado, sentada no cantinho, sozinha lá, 3 aninhos de idade, brincando, aquela coisinha. Eu tive ontem, né? Você vê, foi ontem e foi hoje. Então, foi, assim, tempos curtos. Ontem, no curso de terapia, que teve a hipnose coletiva de regressão ali, de algumas situações, conduzida pela professora, pela terapeuta, e cada um visualizou, cada um viu uma coisa, né? Ela conduziu de uma forma bem generalizada, e eu fui lá atrás, fui acessar essa memória lá atrás, escondida, né? Tem esse iceberg e a ponta exposta dele é o nosso consciente. E a parte que está submersa, né? que está lá debaixo da água, né? Uma parte, né? Que tá, a água está aqui, então aqui está a ponta, aí vem essa parte aqui, é as camadas mais, vamos dizer assim, superficiais desse consciente, sabe? Essa é mais superficial. Só que tem aquela camada toda que quem sabe sobre esse iceberg sabe que a maior parte está embaixo d'água. Está escondida. Você não vê. Então, tem aquela parte toda e
mais profundo está lá, e vai indo, e cada vez mais você vai indo, e tem coisas, principalmente de crianças e até de outras vidas, que acaba tendo formas e meios de você trazer, para ali, para aquele momento. Só que eu também fui sendo preparada para esse momento. As situações, o universo, o todo, quando ele viu que eu estava me abrindo para que tudo isso acontecesse, ele começou a criar formas, maneiras, situações de eu ir realizando essa cura. É assim que o universo trabalha, é assim que o universo ele faz as coisas acontecer. Agora, a gente tem que se permitir, porque às vezes o universo faz situações e a gente entra naquele ó vidas, ó céus, e aí reclama, acusa o outro, olha só o outro, ao invés de naquele momento você está olhando para você, naquele momento você está se permitindo, é o seu momento, não o momento do outro, é o seu momento. De você olhar para aqueles aspectos dentro de você, e eu falei isso na terapia, que eu disse, o mal do ser humano é sempre querer fazer uma transferência para o outro. Eu acho que esse é o nosso mal, sabe? De não querer, no fundo, a gente mesmo acaba não querendo aproveitar as oportunidades. A gente pede, o universo cria, num determinado momento que você, de alguma forma, você se elevou, aconteceu algo, que você tratou algo dentro de você, e aí o universo, opa, olha, vamos trabalhar, vamos criar situações, vamos possibilitar tudo para que a pessoa ela possa continuar essa cura dela, né? Para que ela possa continuar essa ascensão, esse despertar da consciência dela. Porque o despertar da consciência, gente, ele não é que nem a luz que você liga, despertei, desliga, adormeci. Liga, despertei, desliga, adormeci. Não é isso. O despertar da consciência, ele é como se fosse um volume, é um daime. Ele vai gradativamente, então tem níveis de despertar da nossa consciência. Assim como tem níveis de despertar da nossa espiritualidade, assim como tem níveis de despertar do nosso emocional, assim como tem níveis, enfim, tudo que nos compõe como seres humanos tem níveis. Porque nós ainda não temos vibração suficiente para fazer uma coragem de uma vez só desse nível, desse despertar, dessa energia que o Sol Central está emanando para nos ajudar nesse despertar. A gente ainda não tem, sabe, estrutura emocional, principalmente, e mental, sabe, para lidar. É por isso que tem aquele ditado que diz que a gente fala só da questão das sombras, mas também a gente tem que entender que luz demais, nesse sentido, ela queima. Porque o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso ser, na questão emocional, não consegue fazer uma coragem de uma vez só dessas energias. Então, é gradativamente. Por que nessa ressonância Schumann foi dando que, de uns tempos, já muito tempo, foi sendo aumentando e vindo pico. Já imagina se vem de uma vez só. Como é que a gente fica? A gente enlouquece. Não dá, não aguenta não, gente. Entende isso? Não dá, a gente não aguenta. Então, está sendo gradativo. E como? Olhando para dentro de si, sabe? Acolhendo essas sombras, porque ela faz parte também, porque a gente não pode ignorar ela, a gente não pode descartar essas sombras, tá? Porque o fato de você iluminar essas sombras não quer dizer que elas não estão ali. Elas estão, elas sempre vão estar ali. Elas sempre estarão ali. Só que você passa a ter um entendimento maior delas. Você passa a entender o que ocasionou o motivo daquele aspecto,
o porquê daquilo, a situação, ou de outras vidas, ou dessa vida que ocasionou, que desequilibrou, vamos dizer assim, essa sombra, ou esses aspectos sombras, vamos dizer assim, né? Então, o que foi que ocasionou? Então, quando você começa, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você começa a verdade, ela vem com o quê? Com entendimento. Por que a gente está trazendo tanto conhecimento, está sendo trazido para a gente? Não só daqui, mas de muitos outros lugares. Por quê? Para que a gente possa ter o entendimento com esses conhecimentos, ter o entendimento das situações, não só do plano espiritual, mas também da questão emocional, da questão mental, da questão sistêmica, enfim, de muitas questões hormonais também, tá? Questões fisiológicas do nosso corpo, né? De tudo que compõe. E aí, com esse entendimento, você começa a se auto-observar nos seus comportamentos, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu corpo. Você sabe, você passa energeticamente também a entender que se você comer aquele alimento com algo, isso aconteceu comigo. Eu fui comer algo outro dia, ver assim a vibração. Se eu comer isso aqui, vai me fazer mal. Se eu comer isso, vai me fazer mal. Como é que eu sabia? Porque eu estou no autoconhecimento. Entende? Dizer para você que eu não enfrento situações que me testam o tempo todo para eu baixar minha vibração, para que dizer assim, falar assim, gente, minha vibração baixa. Eu não sou perfeita. Entende? Tem momentos que minha vibração baixa, mas o que eu faço nesse momento? Eu fico cultivando aquilo, eu fico, sabe? Não. Eu vou lá, reflito. O que ocasionou, o que foi, o que, sabe, fazendo acolhimento. E vendo, faço a meditação, para nessa meditação poder olhar e dizer assim, cara, a minha vibração baixou por causa dessa situação, mas, em compensação, vibrou alguma coisa aqui dentro. Se vibrou, alguma coisa tem. E aí, eu me permito, a olhar para essa questão, o que tem ali que eu não sei? Essa semana mesmo, que eu falei com os médios, do que eu passei aqui, na quarta-feira, que eu estava nesse processo de vários, foi uma sequência, eu acho que o único intervalo que tinha era de um dia. Acho que era o único dia que eu tinha para e daqui a pouco mergulhava de novo, sabe? Então, foi cada dia vivenciando uma situação que existia algo dentro de mim. E qual foi a situação que essa semana veio? Começou, foi de domingo para segunda? Não, foi na segunda. Começou na segunda. Começou na segunda-feira. Aí começou, primeiro, da impotência, de me sentir impotente diante de coisas que fogem ao meu controle e eu não tenho como resolver porque não depende de mim, depende de N pessoas, porque cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem atitudes, né? E não depende só de mim. Então, diante de muitas situações, eu estava me sentindo impotente. E depois veio a incapacidade de eu, diante dessa impotência, eu me sentir incapaz de conseguir resolver, de conseguir encontrar a resolução, de conseguir achar o meio ou achar a forma de resolver todas as situações.
E ali aconteceu algo, uma situação que foi um gatilho para aquilo. Isso na terça-feira, aí foi o gatilho para aquilo. Não, perdão, isso foi na semana retrasada. Aí foi o gatilho para aquilo. E aí na hora eu sentindo aquilo, aquela energia movimentando, e eu ao mesmo tempo querendo não olhar para aquela energia, vinha a questão, né, da vaidade, a questão do ego, a questão no fundo da gente não querer admitir que era aquilo e olhar para o outro e botar a culpa no outro, e que a pessoa no fundo acabou só falando verdades, e que no fundo eu não estava querendo olhar para aquela situação, olhar para aquelas situações. E aquele embate forte ali dentro de mim mesma, e vindo aquela sentimento de indignação, e ao mesmo tempo aquele sentimento de revolta, e ao mesmo tempo o meu próprio espírito ali, sabe, eu mesma falando comigo mesma. Não foi nenhum mentor, nenhum espírito, teve espírito que foi o espírito que habita esse corpo, e ali conversando comigo mesma e me mostrando, iluminando, dizendo, tá vendo? É isso. Você chega no momento, você fala com as pessoas e você diz que quando tem algo que não sei o que, e aí, ó, tá acontecendo com você agora, o que você vai fazer? Você vai agir o mesmo que as outras pessoas? Você vai ignorar? Você vai culpar os outros? Você vai isso? Eu fui pro chuveiro, debaixo do chuveiro, tomando banho, chorando, e aquilo lá, e a minha mente falando, sentindo, falando, até que chorando, e teve um momento que eu falei, é isso mesmo, eu tenho tudo isso para tratar dentro de mim, eu tenho tudo isso para ver dentro de mim, eu tenho que não sei o que, falando, e aí foi acontecendo a cura. Foi acontecendo, eu admitindo que realmente era aquilo mesmo. Chega de transferir para o outro não é culpado, culpada sou eu, porque eu mesma sou responsável por isso, porque mesmo inconsciente foi criada a situação, então não existe vítima, sabe? Mesmo que inconscientemente não existe vítima. E aí aconteceu a cura ali, tudo, né? Aí, só que ainda assim aconteceu uma parte da cura. Aí quando cheguei, Pedro tinha saído, quando ele voltou, que ele subiu a escada, que eu olhei para ele assim, eu já estava no meu... E aí veio outra parte da cura, eu comecei a chorar. Aí o Pedro ficou preocupado, deu os berros lá, Michele, Jace. E aí veio para me abraçar, não sei o que, me deixa sair. Eu falando para ele, deixa sair. E ali acontecendo aquela cura ali forte, porque foi coisas, antigas, entende, gente? Muito antigas. E aí a cura aconteceu. Eu me permiti. E aí eu estou mudando. Muitas coisas mudando. E quando foi essa semana, foi outro algo. Qual foi? A questão de precisar ser aprovada para ser aceita. A necessidade de ser aprovada para ser aceita. Aí, para esse ser aprovada, agradar. Não me manifestar em muitas coisas que eu gostaria de me manifestar. Sempre olhar o outro, sabe? E me anular. E sempre tendo essa necessidade de ser aceita, de ser aprovada em tudo que eu penso, tudo que eu falo, as minhas atitudes, minha forma de vestir, minha forma de me maquiar, de colocar brinco, de botar sapato. A necessidade. E aí, essa necessidade aí aconteceu, ou seja, você vê, aprovação e aceitação. E aí, Pedro estava canalizado, incorporado aqui com o espírito, e o espírito falou algo, uma dinâmica que ele trouxe, na mesma hora, peraí. Como assim, por que eu não? Como assim?
Como assim as pessoas não recebem meu amor? Por que que as pessoas só vão receber o amor dele? Ele não falou só de mim. Falou da Jaz, falou da Cláudia e doeu em mim. Mexeu, eu senti energia. E aí, na hora, eu parei, respirei e comecei a olhar. E aí veio aquela conversa comigo mesma. Não foi mostrado para você esses dois aspectos? Olha aí, você de novo precisando ser aprovado até mesmo por um espírito que está incorporado ou está canalizado, precisando da aprovação dele, precisando que ele te aprove para você se sentir aceita. Aí veio na minha mente, precisando, filha, você é a menina dos meus olhos. Filha, a sua postura me agrada. Filha, continua assim, nesse caminho. Até de Deus você está querendo ser aprovada. Até por Deus você quer ser aprovada. E você já é. Você já é. Se você não se aprovar e se você não se aceitar, não tem Deus que faça você acreditar nisso. Se você não trabalhar essas questões dentro de você. Aqui. Então, para vocês verem, gente, vocês acham que as mensagens que vêm, às vezes, é só para vocês? Muitas coisas dentro da gente aqui, através das mensagens, estão sendo mexidas. Muitas coisas estão sendo mexidas. Sabe? Então, essa semana foi a última semana do curso, foi aquela semana encerrada com chave de ouro. Eu sei que não parou, porque eu também não quero parar. Eu quero continuar, porque uma das coisas que a Michele falou é o seguinte: libertador, e realmente é. Sabe? É libertador a cura. Mesmo que vem aquela dor, mas eu aprendi que tem 2 tipos de dor. A dor da cura, que ela não permanece. Ela pode vir naquele momento e aí ela vai e passa, porque a cura acontece. E a dor de você ficar se oprimindo, de você no fundo não querer sair daquela zona de conforto. Você se achar, no fundo a gente tem as nossas crenças. E as nossas crenças, elas não são a verdade absoluta e nem sobre nós mesmos. Porque sabe o que eu estou chegando à conclusão? Que eu, no fundo, eu não me conhecia. Eu estou começando a me conhecer. Eu cheguei no momento que eu estou descobrindo o que a Sabrina gosta. Quem é a Sabrina realmente? E como ela quer viver a vida dela aqui. Eu ainda, no curso, eu falei assim, foi até aqui também no curso, eu falei que agora eu queria começar a fazer um monte de coisas, não só da questão da terapia, mas que eu queria fazer um monte de coisa. Eu falei para a Michele que a gente resolveu, né, a gente vai pintar a casa. Eu falei, não, eu quero pintar a casa. Eu quero pegar a tinta e eu quero, sabe, vivenciar isso. Eu quero viver isso. Eu quero saber se eu gosto de pintar a casa. Eu nunca fiz artesanato. Falei, eu quero fazer artesanato. Eu quero saber se eu gosto de artesanato, porque eu não sei. Eu não sei do que essa Sabrina gosta. A única coisa que essa Sabrina gosta, que ela tem certeza, é desse momento de cura que ela está passando. Porque ela está se permitindo vivenciar essas coisas boas que estão promovendo a cura dela. E esse momento de estar aqui com vocês, de estar compartilhando, sabe? De estar me permitindo. Porque é muito mais para a minha cura. Porque, pelo menos para mim, quando eu compartilho, eu me curo.
Quando eu compartilho, ressoa dentro de mim. Eu sinto ressoar, eu sinto a energia vibrar dentro de mim. Então, quando eu falo a minha vida, eu falo os processos, tudo que acontece comigo, eu sinto a cura dentro de mim acontecer. Eu não sei se alguém se identifica, eu não sei se alguém sente isso, se isso acontece, acredito que sim, que eu não sou a única a sentir isso. Então, o fato de eu estar aqui dando a palestra não é simplesmente para dizer assim, estou passando para vocês se curarem. Não, gente, é para mim a cura. Entende? É para eu me curar. Porque eu sinto essa cura acontecer aqui dentro de mim. Quando eu libero essa energia, e aí eu vou vendo aspectos, e eu sei que eu estou vindo aqui, eu estou me permitindo, que é sempre assim. Eu estou falando, eu já sei que nessa semana vai vir algum aspecto, alguma coisa que vai, ó. E vamos lá, porque eu não estou mais... Eu andava assim. Eu andava olhando para baixo. Até na academia as pessoas estão observando a minha mudança de postura. Sabe? E é a melhor coisa que tem. E eu estou amando vivenciar essa cura. Eu sei que vai ter momentos que eu vou passar por desafios, porque eu falei para mim, prometi para mim mesma que eu vou substituir a palavra dificuldades por desafios. Eu sei que vai ter momentos que eu vou passar por desafios intensos. Mas eu não esqueço da frase que a Cláudia falou para mim e que falaram para ela. Cada dia tem algo novo para te ensinar. O que aquele dia tem para te ensinar? O que você tem para aprender com aquele algo novo? Então, ao invés de ficar olhando, sabe, às vezes para as situações, ao invés de ficar olhando para A, B, C ou D, eu passo a olhar para mim e prestar atenção no que está ao meu redor, no sentido de, para mim, tipo, o que eu posso aprender? E quando alguém... E eu estou mudando isso, quando alguém passa por uma situação, alguma coisa, eu não tenho medo de falar isso, porque eu estou ser humano, estou encarnada, estou aqui, e tenho a minha humanidade. Então, assim, isso acontecia em alguns momentos comigo. Das vezes acontecer algo com a pessoa e a pessoa, às vezes, não reagir. Eu acredito que também isso deve acontecer com muitos com relação a mim. Da pessoa não agir ou da forma como eu imaginava ou eu acabava colocando uma expectativa em cima daquela pessoa com relação à forma como eu, dentro do meu ponto de vista, achava que ela deveria agir. O que eu julgava? O que acontecia? Eu julgava. Entende? Lembrei. Vou falar de uma experiência que aconteceu comigo esses dias. Eu estava na cozinha com a Jace e a gente estava conversando, né, sobre muitas coisas e tudo, e eu comecei a falar para ela tudo que está acontecendo dentro de mim, e aí a gente conversando e falando, aí surgiu uma situação com relação a algumas situações aqui na plataforma. E aí veio uma determinada pessoa na minha mente. E até então eu estava acolhendo aquela pessoa e eu estava pensando, assim, entendendo toda a situação que ela estava passando, aquela coisa toda, aquilo tudo. E eu sentindo que a minha energia estava assim, sabe? A minha mente estava diferente, né? Que eu estava com uma energia um pouco mais elevada, né? E aí eu conversando, falando, não como julgamento, mas assim, entendendo, ela está no momento dela, aquela coisa, sem olhar as questões, sem, sabe? E aí, de repente, eu falando, daqui a pouco veio aquela coisa assim, você entrou na energia de julgamento. Olha o que você acabou de falar. Veio para mim, eu senti a mudança de energia. Eu estava numa energia e eu senti nitidamente a mudança de energia.
e veio para mim. Você acabou de julgar. Por isso que você pensou, isso que você falou. Você entrou na energia de julgamento. Muda agora. E aí, não foi que eu falei? Foi tão instantâneo que eu não tive como não falar. Eu falei para Jace, eu falei, Jace. E aí, eu fui e mudei. Eu continuei ali, eu falei assim, caramba, gente, como é que pode? A gente entra na energia, a gente julga sem sentir. A gente julga sem perceber. E às vezes a gente acha que está falando para ajudar aquela pessoa e não está. Você está na energia de julgamento. Ou você chega e diz assim, não, só estou fazendo um comentário. Ou não estou julgando, só estou fazendo um comentário, alguma coisa. Cara, foi impressionante. Eu senti a energia na mesma hora que mudou. Eu falei, caramba, gente. Eu falei, A gente tem que ficar atento conosco mesmo. Você tem que esquecer o outro. O outro é a situação dele, são as questões dele, é o que ele passa, é o que ele vive, é o que ele vivencia, é o mundo dele, são as sombras dele, é a luz dele. Você tem que olhar para as suas questões, você tem que resolver as suas, ele tem que resolver a dele. O que você pode fazer é compartilhar. É compartilhar, sabe? Pontos de vistas. E aí ele vai ver, dentro do que ele está vivenciando, se aquele ponto de vista condiz, se ajuda ele naquele momento. E a mesma coisa ele pegar, como eu, a Jace Michele, o tempo todo, ponto de vista, e compartilhando as coisas e a cura acontecendo para a gente, sabe? Porque não tem como, porque a gente está convivendo juntos e ali acontecendo essa cura entre nós, né? E assim vai acontecendo, gente. Então queria falar isso para vocês, porque para mim a cura é isso. A cura está sendo dessa forma, sabe? Eu, Sabrina, quando começar toda a questão, como a Michele falou, física, da Casa da Cura, física no sentido de a estrutura estar preparada, a gente está se curando para poder estar fazendo isso, como a espiritualidade falou, trabalhar realmente. Eu, Sabrina, eu não vou fazer a sua cura, entende? Eu, Sabrina, não vou te curar, mas eu, Sabrina, vou estar aqui para ser um instrumento para te possibilitar as ferramentas. Então, não deposite em mim algo que não é da minha alçada. Não deposite em qualquer um dos médiuns ou em qualquer outro local algo que não é capacidade daquele médium, daquela pessoa, é sua. Sabe? É seu, eles possibilitam ferramentas, meios. Os mentores, a mesma coisa. Os espíritos que vêm para trabalhar, para poder atuar, é a mesma coisa. E por que está mudando muita coisa? Porque eles querem que nós assumamos o nosso papel de co-criadores. E tem que começar por onde? Por nós, pela nossa vida. Como você quer ser co-criador de qualquer outra realidade se você não é nem co-criador da sua realidade, da sua vida? Como? Não é assim que o universo trabalha, sabe? Lógico que nessa caminhada é como está acontecendo. Eu, nessa coisa de estar me curando, estou fazendo uma troca com vocês. Isso aqui é uma troca, gente. Sabe? É uma troca. Eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, a minha vivência, o meu ponto de vista, em função do que eu estou vivendo, assim como a professora compartilhou o ponto de vista dela lá com tudo, com todas as técnicas, energética, espiritual, terapêutica, e foi o que ela falou. Não é porque eu faço dessa forma que você vai ter que fazer dessa forma. Você vai encontrar o seu jeito de fazer de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua vida,
de acordo com quem você é. Por quê? Porque é autoconhecimento. Eu agradeço, gente.